Olá alunos, bem-vindo a mais uma aula online. Hoje nós vamos trabalhar orçamentos, tá? Orçamentos de peça no torno, tá? Então nós vamos ver aqui como fazer orçamento de peças em torno, né? De peça em torno. A disciplina nossa é a disciplina de estágio supervisionado, tá? É destinada ao terceiro módulo EMF. O que nós vamos fazer aqui nessa peça? Nós vamos entender assim, ó, quantidade a produzir igual aos 4 últimos números da matrícula, tá? Então você vai pegar a sua matrícula, lá os últimos 4 números são a quantidade de itens que nós vamos produzir, tá bom? Nós vamos levantar a quantidade de barra necessária para o pedido, já que é uma barra redonda aqui, tá? Nós vamos fazer essa peça no torno. Levantar o custo do material por peça, levantar o custo do corte na prensa. O corte leva 3 segundos na prensa, lá naquela búfalo, tá? Cada corte que a gente fizer lá é 3 segundos. E temos considerado o seguinte aqui, ó, a peça tem 60 e 40, mais 40, total é 100 milímetros, mas nós temos que deixar um sobre metal, então a gente vai considerar aí que a gente vai cortar a peça com 102 milímetros, né, que é pra gente fazer lá o faceamento, tá, deixar um sobre metal. Levantar o tempo de usinagem para o diâmetro de 48, tempo de usinagem para o diâmetro de 35. Levantar o custo de usinagem, cada passe que a gente der, cada passada que der no torno, nós vamos remover 1,5 milímetros. No caso do 35 aqui, ó, serão vários passes, então a gente vai ter que calcular a quantidade de passes necessários para chegar até o diâmetro 35, que é a mesma coisa para o diâmetro de 48. Item 7, levantar quantos dias serão necessários para produzir o pedido. A gente também vai levantar o que a gente chama de lead time, né, que é o tempo de produção. Quanto tempo vai levar para produzir essas peças, né, a quantidade lá dos 4 últimos números da matrícula, tá? E por último a gente vai levantar o custo total do pedido, acrescentar o markup e o setup, tá? E a gente já vai ver aqui o que é markup e o setup também a gente vai ver o que é, e a gente vai ver como se faz o levantamento do custo hora máquina. Vamos à frente então? Tá, aqui ó, composição do custo hora máquina. Como que eu faço, né, para saber quanto custa a minha hora máquina? O que eu levo em consideração para isso? Eu tenho lá, que nem tem no colégio, lá tem o torno. Tá? Mas quanto custa esse torno? Quanto custa a hora daquele torno ligado? Como que eu faço isso? Para eu descobrir o valor, a gente vai ver aqui de uma forma resumida, tá? Mas os itens que a gente deve levar em consideração. Para eu descobrir esse valor, eu tenho que levar em consideração os custos fixos, o custo variável, a depreciação da máquina, o custo da área ocupada pela máquina, o custo da energia utilizada pela máquina, os consumíveis utilizados pela máquina, tá? E o custo de manutenção da máquina, tá? O que são os custos fixos? São os salários, aluguel, imposto, tudo aquilo que chegou no final do mês, eu vou ter que pagar de qualquer forma. Independente se eu vendi bastante ou não, se eu produzi bastante ou não, eu tenho que pagar. O salário eu tenho que pagar, o aluguel do barracão, os impostos eu vou ter que pagar de qualquer forma, material de limpeza, material do escritório, esse não tem saída. Então esses são meus custos fixos, tá? Custo variável é tudo aquele que impacta na produção. Quanto mais eu produzo, mais eu gasto. Então esse custo ele tem ele varia, né? Ele aumenta. Se eu tenho uma obra para fazer, uma obra grande, por exemplo, vou precisar de mais mão de obra, então o meu custo também vai aumentar. Por isso é custo variável, tá? Vai depender da quantidade de produção. Se eu produzo pouco, meu custo é menor. Se eu produzo mais, meu custo é maior, tá? Depreciação das máquinas. O que é a depreciação das máquinas? Toda máquina ela tem um tempo, uma vida útil ali, e essa depreciação quanto essa máquina produz e ela acaba se pagando. A depreciação é isso aí, ela se paga. A máquina está se pagando. Com o tempo ela vai sendo usada, ela está sendo usada e ela está produzindo e ela está se pagando. Aí chega um certo tempo, se eu não me engano é 10 anos, a máquina se pagou. Nesse período que ela se pagou, você vende essa máquina e compra uma máquina nova, tá? Essa é a depreciação da máquina, tá? Custo da área ocupada pela máquina, tá? Até aquele localzinho que a máquina está ocupando, ela tem um custo, é o aluguelzinho ali do local que está a máquina. Custo de energia, quanto que essa máquina gasta de energia, tem que levar em consideração. Consumíveis utilizados, se é máquina de solda, né, só usa arame, se é máquina de corte a laser, usa oxigênio, tá? Esses são os consumíveis usados pela máquina, eu tenho que levar em consideração também. No torno, a ferramenta, né, que se usa lá é um consumível. Custo de manutenção, eu tenho que prever, tá, as paradas que eu vou fazer na fábrica para analisar o maquinário, fazer ali uma prevenção, tá, para evitar que a máquina venha estragar, que venha ter uma parada. Então isso também tem um custo e eu devo colocar aí na composição do custo hora máquina. Beleza, gente? Ficou claro para vocês? Para compor o custo hora máquina, eu tenho que levar todos esses itens aqui em consideração, beleza? Levar em consideração, aí sim eu vou ter um custo real de máquina. E nesse custo real de máquina, aí eu vou colocar um valor em cima, que seria o meu lucro, tá? Que a gente vai chamar aqui de markup, que é a formação do preço de venda, que está aqui em cima aqui, ó. Preço de venda é igual ao custo, né? O custo que eu tenho para fabricar, que divide 1 menos os custos fixos, menos os custos variáveis, menos o lucro. E aí vai dar um valor ali, tá? Essa forma vai dar um valor
e esse valor a gente chama de markup, beleza? É adicionado ao custo total incorrido pelo produtor de um bem ou um serviço, com o propósito de gerar lucro. Com essa fórmula aqui eu vou evitar ter prejuízos, tá? Ter prejuízo. Então, no resultado que eu achar dessa forma, eu vou ter o meu markup, e esse meu markup vai me dar uma margem para eu ter um lucro, beleza, gente? Então tá aqui, é utilizado para elaborar o preço de venda, envolve os custos fixos, variáveis e a margem de lucro, é uma referência que dá garantia de lucro se bem aplicada, né? Então tem que fazer esse cálculo para ter uma garantia. Para o nosso trabalho, tá? A gente não vai fazer o cálculo, só estou mostrando para vocês aqui a forma. Para o nosso trabalho nós vamos utilizar um markup de 1,5, tá? Basicamente são 55% sobre o custo de produção, beleza? Essa é a nossa margem, tá? Além do valor ali que vai custar a peça para fabricar, eu vou acrescentar mais 55%, que seria ali para garantir que eu tenha um lucro, beleza, gente? Vamos para frente. Tá, o custo do material e horas máquinas para orçar o pino. Orçar o pino é essa peça aqui, tá? Nós vamos usar aqui uma barra de diâmetro 50,8 por 6 metros. O custo dessa barra é R$ 184,50. A prensa búfalo, a hora máquina para ela trabalhar custa R$ 60. E nós temos que levar em consideração que cada corte de cada pecinha dessa que a gente vai cortar na prensa, é mais fácil seccionar na prensa e mandar para o torno do que seccionar no torno, que demora mais, é mais barato na prensa. Cada corte lá na búfalo vai levar 3 segundos. Nós vamos ter que calcular o custo para cortar essa peça, né? Para cortar cada pecinha. O torno, a hora máquina do torno custa R$ 110, tá? E nós vamos considerar aqui, ó, a RPM, que vem lá daquela formulazinha que a gente viu lá em produção mecânica, que tá aqui embaixo, aqui, ó, tá? Para um aço SAI 1020, nós vamos considerar 1.200 RPM, beleza, gente? Aí nós temos que calcular o tempo. Para calcular o tempo de corte, nós precisamos saber o tempo de corte para saber quanto custa a usinagem. Tem uma fórmula aqui, ó. Essa fórmula é o tempo de corte é igual ao C, que é o comprimento da peça, dividido pelo A, que é o avanço, vezes o N, que é a RPM. O avanço nós vamos retirar da tabela aqui, ó, tá? Conforme o diâmetro. Aqui do lado eu tenho o diâmetro. Eu tenho o diâmetro, conforme o diâmetro eu vou escolher o avanço a aplicar. Nós vamos usar aqui, ó, desbaste, tá? Avanço para desbaste. Então, onde tem eu marquei aqui em vermelhinho, é o que a gente vai usar. Avanço para desbaste, beleza? O C é o comprimento da peça, que é aquele valor da peça ali de 100 milímetros, nesse caso, tá? No meu exemplo. O A é o avanço que você vai retirar da tabela, e o N é a RPM que está aqui em cima, aqui, ó. Considere a RPM de 1.200 RPM. Beleza, gente? Vamos à frente. Aí nós temos o setup por máquina. O que é esse setup por máquina? É o tempo de preparação, tá? Vocês que vão entrar na empresa, aí, que vão fazer estágio, que vão trabalhar, tem que saber algumas fala, né? Setup. O setup de máquina. O que é o setup? É o tempo que você vai levar para preparar a máquina. No caso do torno, o tempo que você vai levar para pegar a ferramenta, para você centralizar, colocar ela exatamente no ponto certo, colocar os calços, prender a ferramenta, tá? Usar o contraponto, fazer ali dependendo da peça, o furo de centro, tudo isso aí entra no setup, tá? Esse setup ele é considerado uma única vez, ok? É aquele momento que você monta a ferramenta, você analisa, você faz até uma peça para ver se ficou tudo certo, para entender legal ali o desenho, para analisar as medidas, tá? Aí você tem um tempo ali, para executar uma peça. Esse tempo a gente vai considerar aqui para torno, que até você regular a máquina, deixar tudo certinho, achar a velocidade ali, 15 minutos para isso. E para prensa, até você acertar a prensa, lá, colocar no encosto para que você consiga cortar as peças, 10 minutos, tá? Esse é o tempo de setup de máquina. Esse valor que a gente vai achar depois do setup, ele é cobrado no final. Você soma-se todo o custo de todo o pedido e daí coloca o setup junto de máquina, tá? Eu não tenho um setup para cada peça, eu tenho um setup por lote. Cada vez que eu vou fazer um lote, eu cobro um setup. Se eu parei a máquina, fiz outro modelo de peça, volto a fazer a mesma peça, eu tenho novamente um setup. Esse setup eu tenho que cobrar, beleza? Vamos para frente. Tá, então vamos ali, ó. Calculando o custo unitário e a quantidade de material para fabricar o pedido. Quantidade a fabricar. Eu peguei como exemplo aqui, ó, 9.315 peças, que é os 4 últimos números lá da matrícula do Carlinhos, tá? Do Carlos, beleza? Para vocês entenderem aí. Então, primeiro passo, o que nós vamos fazer? Descobrir quantas peças é possível fazer com uma barra. Vamos lá para a planilha, tá? Vem aqui, ó. Item 1. Descobrir quantas peças é possível fazer com uma barra. Deixa eu acertar aqui que tem um errinho aqui. Com uma barra. Como que eu vou fazer isso, gente? Ó, comprimento da barra. Vamos voltar lá nas informações. O comprimento da barra, o diâmetro dela é 58 e o comprimento é 6 metros, né? 6 metros. 6 metros. O que é 6 metros? 6 metros é 6.000 milímetros, não é isso? Então vamos colocar lá, ó.
em milímetros, 6.000 milímetros. Qual que é o tamanho da peça? A peça está aqui, ó, 60 mais 40. Mas lembra que o professor falou que nós vamos cortar com 2 milímetros sobre metal? Tá? 2 milímetros de metal, que é para a gente poder facear a peça. Então, em vez de 60 mais 40, que é 100, nós vamos cortar a peça com 102 lá na prensa, com 102. Então, vamos colocar aqui, ó, comprimento da peça, 102. Então, tem aqui, ó, o comprimento da barra é 6 metros, que é 6.000 milímetros. O comprimento da peça é 102 milímetros. Então, a quantidade é igual. A quantidade que eu consigo tirar em uma barra é igual aos 6.000 dividido por 102 milímetros. Então eu consigo tirar 58 peças. O resultado aqui deu 58,82. Mas eu não tenho 0,8 de uma peça. Ou eu tenho 59 ou eu tenho 58. No caso, deu 58, então nós vamos arredondar. São 58. A barra não admite mais. Então eu consigo tirar por barra 58 peças. Ok? Eu peguei o comprimento da barra e dividi pelo comprimento da peça. Descobri que eu consigo tirar 58 peças. Eu acrescentei 2 milímetros sobre metal para poder facear a peça. Beleza. Vamos lá. O item 2. Já sabemos aqui, ó, quantas peças eu consigo tirar por barra, que é 58. Agora eu vou passar para o item 2, que é descobrir o custo unitário de cada peça. Lá na nossa planilha, lá no nosso slide, tá aqui, ó, dizendo que a barra custa R$ 184. Agora eu preciso saber quanto custa cada peça. Vamos voltar na planilha. Valor da barra, R$ 184,54. Ok, total de peças por barra. Total de peças que eu consigo tirar por barra. Está aqui, ó, 58, não é 58? Então vamos lá. 58, vou acrescentar aqui o total de peças, 58. Custo unitário por peça. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar os R$ 184,50 e dividir por 58. É igual aos 184 divididos por 58. Cada peça, o material, somente o material, custa R$ 3,18. Somente o material, ok? Beleza, gente? O que eu fiz? Eu descobri primeiro quantas peças eu conseguiria tirar. Eu consigo tirar em uma barra, tá? Que são 58 peças. Aí eu peguei o valor da barra, que é R$ 184, e dividi por 58. Descobri que cada item, cada peça, custa R$ 3,18. Beleza? Então vamos para o próximo item. O próximo item é descobrir quantas barras serão necessárias para fabricar. Aí eu vou usar lá, ó, o final da matrícula do Carlinhos, 9.315, que são 9.315 peças que eu quero produzir. Então, quantidade do pedido aqui, ó, 9.315 peças. Essa é a quantidade que eu tenho que produzir. Quantas peças eu consigo tirar por barra? Eu consigo tirar 58 peças por barra, o total de peças por barra. Então agora é só eu pegar o 9.000 e dividir pelo 58. Beleza, gente? E eu vou descobrir que eu vou precisar de 160 barras, 6. Nesse caso, eu vou comprar 161 barra, tá? Então eu vou arredondar para mais. Arredondei para menos, tá? No caso da quantidade de peças por barra, arredondei para menos. E no caso aqui da quantidade de barras total, eu arredondei para mais, tá? Era 160,6, mas eu não consigo comprar 160 barras e mais um pedaço, né? Eu tenho que comprar barras inteiras, então eu vou comprar 161, ok? Ok. Agora vamos para o próximo item, que é calcular o tempo. Quanto tempo eu vou levar para usinar aquela peça, tá? Nós vamos desconsiderar aqui, eu não vou considerar e também não vou cobrar lá no trabalhinho de vocês, que vocês vão fazer, se baseando nisso que eu estou fazendo, o faceamento ali. Então a parte de facear, não vamos calcular, tá? Vamos deixar. Vamos ignorar a parte de facear, tá? Vamos só calcular a usinagem ali na horizontal. A parte do faceamento não vamos calcular, tá bom? Para facilitar, que senão vai ficar muito grande esse nosso trabalho. Tá, para calcular o tempo de corte eu preciso usar uma fórmula, que tá aqui essa fórmula, que é aquela que eu já expliquei. O tempo de corte é igual ao comprimento da peça dividido pelo avanço vezes a rotação por minuto, tá? O avanço, o professor falou que veio da tabelinha, beleza? Então vamos lá, vamos analisar o desenho. Nosso desenho, vamos supor assim, ó, nós vamos fazer dois cálculos. Primeiro para o diâmetro de 48, depois para o diâmetro de 35. Vamos considerar que eu estou prendendo a peça aqui, ó, no diâmetro de 48 e vou calcular para o diâmetro de 35, tá? Calcular o tempo de corte para esse diâmetro de 35 por 40 minutos de comprimento. Então vamos lá, ó. O C, qual que é o comprimento? Eu vou usar o 40, comprimento 40 para o C. 40 para o C. O A, o avanço. O diâmetro da barra, total, o diâmetro da barra bruta é 50,8. Vamos achar aqui, ó. De 21 a 50, tá? E de 51 a 75. Então eu vou usar aqui, ó. 50,8 não chegou a 51. Vou usar 0,2, né? 0,2 décimos ali para o avanço. Então aqui no A eu vou colocar 0,2. E o N, que é a rotação por minuto,
lá no nosso trabalho está que a rotação é 1.200 RPM, ó, 1.200, então vou colocar aqui 1.200 RPM. O resultado dessa fórmula aqui vai me dar em minutos, tá, gente? Minutos, eu até escrevi aqui do lado que é minutos o valor. Então eu vou fazer assim, ó, é igual ao 40 que vai dividir, tá? Dividir, vou abrir um parênteses, vocês têm que abrir o parênteses aí para fazer o cálculo. Então é o 40 dividido pelo 0,2 vezes o 120, beleza? E dou um ok. Eu tenho 0,16 minutos, 0,16 minutos por passada, tá? Por passe. Cada vez que passar ali para executar a peça, eu vou ter ponto 16. Mas eu tenho vários passos para fazer, tá? Vamos calcular o outro aqui, ó, 60 agora. Vamos inverter, tá? Nós usinamos esse lado, prendemos agora a peça desse lado, vamos fazer o outro, 48. Tá, o diâmetro de 48 e 60. Continua bruto o mesmo avanço, tá? Porque está em 50,8. O mesmo avanço. O comprimento agora que mudou é 60, o comprimento. Tá aqui, ó, 60. O avanço continua 0,2, tá? E a RPM continua a mesma, 1.200 RPM. Ok? Então vamos lá. É igual ao 60 que divide, vou abrir o parênteses, 0,2 vezes 1.200, fecha o parênteses e dou um enter. Então agora aqui eu tenho um pouquinho mais de tempo, 0,25 de minuto, né? Isso aqui, ó, tem em minutos esse tempo aqui. Minuto. Agora o que eu vou fazer? Isso é para uma passada, para um passe, para eu passar uma única vez. Mas lá no trabalho eu coloquei aqui, ó, levantar o custo da usinagem, cada passe deve remover 1,5 milímetros de material. Então eu estou saindo de diâmetro 50,8 para chegar no diâmetro 35. Eu tenho que calcular quantos passes eu vou dar. Então vamos lá, calcular a quantidade de passes. Qual que é o diâmetro bruto? 50,8 milímetros. Qual que é o diâmetro final? 35 milímetros. Quanto que vai penetrar? Vai penetrar 1,5 por passada. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer assim, ó, é igual, vou abrir um parênteses, 50 menos 35, tá? 50 menos 35, que dá 15,8, tá? Esse 15,8 eu vou dividir por 1,5. E aí eu terei 10,5 passadas. Vamos de novo, vamos ver se é isso vezes igual a esse menos esse, que sobra 15,8, isso. E o 15,8, eu vou dividir por 1,5, tá? Dividir por 1,5. Então eu tenho 10,5 passada, mas eu não posso ter 0,5 de passada, né? Metade de uma passada, eu vou passar um pedaço, vou passar 10 vezes e mais meia passada, não existe isso, então eu vou ter que arredondar para mais aqui, ó. Então eu vou ter 11 passes, tá? Beleza? Agora sim, eu vou pegar esse 11 passes e multiplicar por esse valor aqui, ó, que aqui, esse cálculo é da primeira fórmula, né? Então eu vou multiplicar, ela é igual ao 11 vezes 0,16, então agora eu tenho 1,83 minutos. Tá? 1,83 minutos. Vou fazer a mesma coisa para o diâmetro aqui embaixo, para o diâmetro de 48 agora. Então o diâmetro bruto eu tenho 50,8. O diâmetro final que eu quero, 48. Penetração continua 1,5. O que eu vou fazer? É igual a essa menos essa, né? Então eu tenho 2,8. 2,8 passes, né? Eu tenho 2,8 milímetros para encaixar. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 2,8 milímetros, tá? 2,8 milímetros e vou dividir por 1,5. Vai me dar 1,86, mas 1,86 é aquilo que eu falei. Eu não tenho como fazer uma passada nem ponto 86, né? Não chegar a nenhuma passada. Eu tenho que fazer duas, no menos eu tenho que completar. Então vou arredondar para mais. Tenho lá duas passadas, tá? 2 passes, tá? Agora eu vou pegar esses dois, aqui é o tempo da segunda operação. Aqui eu tinha feito tempo da primeira operação, tempo da segunda operação. Vou pegar esses 2 passes e vou multiplicar pelo tempo da segunda operação. Ok? É igual a essa vezes essa. Então eu vou ter meio minuto, ó, né? 0,5 de minuto. Isso aqui é tudo minuto. Beleza. Tempo total, qual que é o tempo total? É esse mais esse, né? O tempo total da usinagem é igual a 1,83 mais o 0,5. Então, para fazer essa peça, eu vou levar 2,33 minutos para usinar essa peça. Tá? Cada peça usinada, 2,33 minutos. 2,33 minutos. E o tempo total de usinagem aqui, ó, nós vamos usar lá na planilhinha para levantar o tempo de produção. Eu fiz a planilha para lançar em segundos, tá? Então, para transformar os minutos em segundos, basta só eu multiplicar, né? 1 minuto por 60. Então, assim, ó, fica igual a 2,33 vezes 60. Então, eu
em segundos são 140 segundos. Só por causa da nossa planilha lá, para levantar o load time, a gente vai ter que lançar em segundos. Tá, mas aqui, voltando aqui, tempo total de usinagem. Para usinar essa peça, vamos levar 2,33 minutos, tá? 2,33 minutos. Agora, com essa informação, nós podemos calcular o custo da usinagem. Qual que é o custo da usinagem? Nós vamos ter que fazer uma regrinha de 3, tá? Nós já sabemos quanto tempo leva para fabricar a peça, tá? Nós sabemos quanto custa a hora a máquina, nós sabemos que uma hora a máquina tem 60 minutos, então é só fazer uma regra de 3. Aqui, ó, vamos aqui na regrinha de 3, ó. Uma hora a máquina tem 60 minutos. Quanto custa essa hora a máquina? Vamos voltar lá no slide. Hora máquina do torno, tá aqui, ó, R$110. Então vamos colocar, ó, qual o custo da hora? R$110. Então eu vou colocar aqui, hora máquina. Qual o custo da hora máquina? R$110. Tá. Tempo para fazer uma peça. Tá aqui, ó. Tempo para fazer uma peça, 2,33 minutos. 2,33 minutos, tá? Então agora é só a gente multiplicar. Tá? Eu vou multiplicar o 2,33 pelo 110 e dividir por 60. Regrinha de 3 que nem a gente fez em sala de aula. Então vamos lá. Igual ao 2,33. Só deixa eu fazer aqui entre parênteses. 2,33 que multiplica o 110 que divide por 60. Beleza, ó. O custo da usinagem é R$ 4,27. R$ 4,27. Beleza? Então, nós descobrimos que leva 2,33 minutos para fazer a peça e nós descobrimos que o custo da usinagem, da hora máquina torno, é R$ 4,27, tá? Agora, nós vamos descobrir o custo do corte na prensa. Vamos voltar aqui para ver a prensa búfalo, hora máquina, R$60. Cada corte leva 3 segundos. Lembra que o professor falou? Você encosta, cortou, até encostar de volta e cortar outra, é 3 segundos cada corte. 3 segundos cada corte, beleza? Vamos calcular aqui, ó. Então, uma hora máquina tem 60 minutos. Mas agora vamos pensar, ó, tá o valor aqui em segundos, tá? Em segundos. 60 minutos tem, cada minuto tem 60 segundos. Então se eu multiplicar 60 por 60, eu vou ter 3.600 segundos. Então uma hora tem 3.600 segundos. E essa hora máquina custa R$60. R$60. 3 segundos custam quanto então, né? Vamos fazer o cálculo da mesma forma. Igual ao 3 segundos, que vai multiplicar a 60, que vai dividir por 3.600. E nós vamos descobrir que o custo para cada corte é 0,05 centavos, tá? Vamos colocar aqui moeda. Isso aqui é dinheiro. Então, custo para cortar cada pecinha lá na prensa custa 0,05 centavos, tá bom? Beleza? Tá aqui, ó, multiplique o tempo para cortar uma peça pelo custo da hora máquina. Divida por 3.600 segundos. O resultado será o custo unitário do corte. Então nós descobrimos o custo unitário para fazer cada peça. No torno, descobrimos o custo para cortar na prensa. Vamos calcular agora o setup de máquina. O que é o setup? O setup é aquele tempo de preparação da máquina. Tá? Quanto tempo eu levo para acertar a máquina para começar a produzir. Que eu tenho que cobrar isso daí, tá? Para o torno, quantos minutos? Vamos buscar lá na nossa planilha. Torno 15 minutos, prensa 10 minutos. Então tá aqui, ó, torno 15 minutos, prensa 10 minutos. Lá no trabalho de vocês são valores diferenciados, tá? Mas vocês é só analisar o vídeo e ir trocando valores. Fica bem fácil de entender. Tá, vamos lá então. Uma hora tem 60 minutos, tá? Isso aqui pra gente levantar agora para torno, tá? Aqui do ladinho nós vamos levantar para prensa. Deixa eu acertar aqui, prensa. Beleza, vamos lá. O valor da hora do torno, R$110. R$110. Setup, quanto tempo de setup? Tá aqui, ó, torno, 15 minutos de setup. 15 minutos de setup. É só nós fazermos o cálculo da mesma forma, regrinha de 3. Então foi lá, é igual ao 15 minutos de setup vezes o 110 do custo da hora máquina, dividido por 60 minutos. Descobri que o setup de máquina para o torno custa R$ 27,50, tá? Depois eu tenho que somar os dois aqui para poder lançar na planilha. Vamos levantar o setup de máquina, o custo do setup de máquina para a prensa. Então, uma hora tem 60 minutos, o custo da hora prensa está aqui, ó, R$60. E o tempo de setup é 10 minutos, tá aqui, ó, prensa, 10 minutos. Então, vamos colocar aqui, ó, 10 minutos. E agora eu vou calcular. É igual
ao 10 minutos, que multiplica os 60 reais de uma hora, que divide pelos 60 minutos. E eu descobri que o custo do setup da prensa é 10 reais. E eu tenho que somar os dois para poder lançar lá na planilha. Então, o setup de máquina para esta peça é 37 reais. Beleza? Próximo passo que é preencher a planilha e levantar o lead time. Então vamos lá, vamos voltar aqui desde o comecinho e vamos preencher a planilha, tá? Aqui eu tenho a planilha, ó. Essa planilha que vocês vão ter que lançar. Primeiro item que vocês vão fazer, colocar a quantidade a produzir. A quantidade a produzir, eu escolhi o valor de 9.315, que é os 4 últimos números lá da matrícula do Carlinhos, né? Então vou colocar aqui, 9.315, beleza? Já apareceu aqui também, apareceu, beleza. Custo aqui, ó, vamos começar, é o orçamento do pino, tá aqui a peça que é o pino. Material, quanto que é o valor do material? Nós levantamos lá o valor do material, tá aqui na planilha 2. Material. Descobrir o custo unitário de cada peça. Custo unitário, tá aqui, ó. Custo unitário do material, R$ 3,18. Vamos colocar lá na planilha, R$ 3,18. Custo do corte na prensa. Custo do corte na prensa. Vamos buscar aqui, ó. Descobrir o custo unitário de cada peça, calcular o tempo de corte, calcular o custo da usinagem, calcular o custo do corte aqui, ó. Custo do corte, quanto que é? 0,05 centavos. Vamos colocar na planilha. 0,05 centavos. Custo do torno, na usinagem do torno. Quanto que é a usinagem? Tá aqui, ó. 4,27 reais. Vamos colocar lá na planilha. 4,27 reais. Beleza. Custo unitário. Qual que é o custo unitário? É igual ao material, mais o corte na prensa, mais a usinagem. Este é o custo unitário. São R$ 7,50 de custo, só para fabricar aquela peça, sem considerar o setup de máquina, tá? Aqui, ó, nessa célula, nós vamos colocar o valor de venda. Então, unitário, quanto que é o custo unitário? Qual que é o valor de venda? É o custo unitário vezes o markup, tá? Vezes o markup, que é aquele 55% a mais. Que eu vou fazer como? Vou pegar assim, ó, igual a essa célula aqui, que é o custo unitário, multiplicado por 1,55, que é o markup, tá? Então eu tenho aqui que o valor de venda unitário dessa peça, sem considerar o setup ainda, é R$ 11,63, beleza? Vamos pra frente. Setup de máquina, nós calculamos, setup de máquina, tá aqui embaixo, é R$ 37,50. Eu vou colocar para as duas peças já, eu somei, né? Que aqui eu estou considerando corte, usinagem, então eu vou colocar aqui, R$ 37,50. Aí vamos entender o que é setup. Se eu fosse produzir uma peça, eu não vou cobrar apenas R$ 11,63. Eu vou cobrar o R$ 11 mais o 37. Então, para fazer uma única peça, eu cobraria R$ 49. Agora, como eu estou produzindo várias peças, um monte delas, então esse setup de máquina é diluído na quantidade. Beleza, gente? Vamos entender aqui, ó, quantidade a fabricar. Tem um errinho aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui é igual a esse aqui, tá? Custo de fabricação. O que é o custo de fabricação para o pedido de 9.315? O custo de fabricação é a quantidade. Eu vou fazer aqui, ó. O custo de fabricação é igual ao custo unitário multiplicado pela quantidade a fabricar, tá? Pode ser pela quantidade a fabricar, mais o setup, mais o setup de máquina, beleza? Esse é o custo de fabricação, ó. É o custo unitário que multiplica a quantidade somado com o setup de máquina, beleza? Esse é o custo de fabricação. Ok, gente? Ou posso fazer assim, ó, é igual ao custo unitário que multiplica a quantidade a fabricar mais o setup de máquina. Como o professor falou, o setup de máquina ele é diluído na quantidade de peças fabricadas. Se eu fabricar uma única peça, né? Então é o valor de venda mais o setup da máquina, que dá R$ 49. Uma peça só custa R$ 49. Mas eu fabricando várias peças, aí esse custo aqui do setup é diluído em cada uma. Então eu tenho aqui que o custo de fabricação total para esse pedido é R$ 69.900, tá? Que o valor final aqui, ó, de venda, né, é igual ao custo de fabricação, tá? Igual ao custo de fabricação que multiplica o markup, 1,55. Então eu vou ter lucro ali, ó, eu vou vender, né? Eu vou ter um custo de fabricação de R$ 69.900, eu vou vender por R$ 108.345 e vou ter um lucro aí para fabricar essas 9.315 peças de R$ 38.445, beleza? Mas e agora eu pergunto, quanto tempo eu vou levar para fabricar essa peça, considerando que eu tenho um torno só?
Então aqui nós temos uma planilhinha aqui embaixo aqui, ó, para preencher. Aqui eu já até deixei selecionado. Nós vamos preencher o corte e vamos preencher a usinagem. Eu separei aqui para ficar mais fácil de entender, tá? Corte na prensa. Quanto tempo é o corte? 3 segundos. Por isso que eu falei aquela hora lá que a gente ia converter o valor da usinagem em segundos, porque aqui a tabelinha está em segundos. Então o corte é 3 segundos. E o tempo da usinagem, nós achamos aqui 2,33 minutos, e daí nós convertemos aqui para 140 segundos. Então a usinagem é 140 segundos. Vamos colocar o valor aqui, ó, tempo da usinagem 140 segundos. Aí ele faz um cálculo aqui que está automático, tá? No final aqui, ó, ele me dá aqui o total em dias para produzir, tá? O corte na prensa eu vou levar 7 horas, 7,76 de hora, tá? Não chega a 8 horas, quer dizer, não vou levar um dia para fazer isso. Considerando que um dia tem 8 horas, não vou levar um dia. Vou um dia trabalhado, eu consigo resolver o corte na prensa. Vou conseguir cortar as 9.315 peças. Isso considerando sem, né, direto, sem parar, assim, né? Mas não for levar em consideração a parada ali, ó, o descanso, a ida no banheiro, tá? O bate-papo, vai levar um pouco mais de um dia. Mas se for direto, trabalhando direto, pelo cálculo, não. Um dia só para cortar as peças. Agora, olha aqui na usinagem. Na usinagem, nós teremos 45 dias para produzir 9.315 peças. 45 dias, tá? 140 segundos para cada pecinha, multiplicado por 9.315, né? Vai me dar 45 dias. 45 dias para produzir as 9.315 peças. Beleza? Por isso que é interessante fazer os cálculos e saber. Como que eu vou ver? Você me faz tantas peças, você me entrega, semana que vem, entrega. Não é possível, não tem como. A não ser que eu tenha algumas máquinas, várias máquinas aí distribuir a produção, tá? Porque senão não é possível, né? Eu vou levar 45 dias, mais de um mês. Então é aqui que entra a visão da pessoa que está produzindo, tá? Aqui que entra a visão lá de quem trabalha na metalúrgica, né? Vocês vão trabalhar em metalúrgica, vocês vão trabalhar em torno, vocês vão trabalhar em vários setores. Vocês podem acabar trabalhando lá no setor de orçamento. E é essa a visão que você tem que ter, né? Senão você vai fechar um pedido e depois não ter tempo para fabricar esse pedido. E a quantidade de barras aqui que nós vamos usar, material para produção. A quantidade de barras, vamos buscar lá na planilha. A quantidade de barras está aqui em cima, ó. 161 barras, né? Então vou comprar, para esse pedido, eu vou comprar 161 barras. Veja aqui que interessante, ó. Nós descobrimos o custo, tá? Quanto custa cada peça, para fazer cada peça, tá? Nós descobrimos quanto nós vamos ganhar para fabricar essa peça, considerando o markup de 1,55. Nós conseguimos saber quanto tempo eu vou levar para cortar na prensa, então vou saber se a minha máquina vai lotar, por quantos dias ela vai ficar lotada. Nós conseguimos descobrir o tempo de usinagem, quantos dias minha máquina, meu torno vai ficar ali específico, né? Vai ficar somente para essa peça, 45 dias somente para uma peça. Então qualquer outro pedido que entrasse, eu teria que considerar somente após desses 45 dias, se eu tiver apenas uma máquina. E eu teria um lucro ali de 38.455. E para fazer o pedido, né, para produzir essas peças, para entregar para o cliente, eu já teria que comprar no mínimo ali 161 barras, tá? Beleza, gente? Vamos ver lá o trabalho de vocês, tá? Esse daqui, ó, então era o exemplo do que o professor fez. Eu fiz um exemplo, né? Agora aqui, ó, esse daqui é o trabalho proposto. Esse aqui é para vocês fazerem da mesma forma que o professor fez. Vocês vão levantar tudo igualzinho, tá? Vão considerar aqui o mesmo valor para o passe, tá? Penetrar 1,5 na peça. O que mudou aqui é a barra, né? O diâmetro. Um é 30, o outro é 25. Se nós levarmos aqui em consideração, a barra aqui é de 31,75. É uma polegada e um quarto, mas eu não quis colocar, senão depois uns ou outros não iam saber converter, né? Então já coloquei em milímetro, 31,75. A barra tem 6 metros, o custo da barra é 155,36. A prensa, a hora máquina da prensa do trabalho de vocês é R$80. Cada corte é igual ainda, tá? Eu mantive aí o mesmo tempo, 3 segundos por corte. O torno, a hora máquina do torno mudou um pouquinho, é R$125. E você vai considerar 1.200 RPM para sua peça ali, tá? A fórmula é as mesmas, estão aqui, ó, tá? Nós vamos usar desbaste, vocês têm que analisar aqui o diâmetro para ver qual vocês vão usar. O setup de máquina mudou um pouquinho, beleza? E é isso aí. O que o professor vai fazer? Eu vou disponibilizar para vocês esse slide, vou disponibilizar para vocês a planilha em branco aqui, ó, para vocês preencherem, tá? E essa outra aqui essa outra aqui eu não vou disponibilizar, tá? Essa aqui eu não vou disponibilizar, somente essa planilha aqui, ó, tá? E aí vocês vão ter que fazer os cálculos à mão e vão postar lá para o professor na sala de aula. A planilha preenchida, tá? Planilha preenchida, vocês podem fazer isso no celular, no computador ou
lá no colégio, solicitar a impressão, pedir para mim, eu mando lá para o colégio, faço a impressão da planilha para os alunos, aí eles imprimem a planilha, vocês preenchem a mão na planilha, tá? Mas dá para fazer tranquilamente no celular, dá para fazer tranquilamente no computador, que é o mais fácil. Beleza? Então vocês vão postar daí a planilha preenchida e mais as fotos dos cálculos feitos à mão. Beleza, gente? Como é um trabalhinho um pouco, não muito simples, então eu vou dar aí duas semanas, tá? Vou postar essa semana, então a próxima aula e na outra vocês entregam pra mim. Na dúvida vocês podem me chamar lá no WhatsApp, beleza? Tá ok, gente? Aquele abraço e até a próxima aula.